Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso Desmistificando o Espiritismo, que é a continuidade que falhou. Estamos com um visual novo com relação à primeira parte desse capítulo, né? E hoje é um dia especial, hoje é dia de Páscoa, então provavelmente você não vai ver esse vídeo durante a Páscoa, mas vale a pena a gente falar sobre esse momento tão importante que confirmou principalmente para os apóstolos, né, que a vida continuava. Foi a confirmação da vida além da morte que Jesus trouxe para os apóstolos e permitiu que a mensagem de amor do Cristo fosse propagada ao longo dos séculos na Terra, né? Então começa um dia muito importante, é um dia que marca uma grande celebração, né, do cristianismo. Eu quis fazer esse comentário logo no começo. Dito isso, vamos então voltar para a nossa viagem através do Livro dos Espíritos, né? A gente hoje retoma a segunda parte do capítulo 7 do segundo livro, que é a segunda divisão do Livro dos Espíritos, né? Que é o capítulo chamado Retorno à Vida Corpórea. Na primeira parte a gente falou um pouco da volta do espírito para a matéria, e das condições que estão associadas com isso, a ligação da alma com o corpo e mesmo as situações onde ocorre o aborto, né, a interrupção do processo de gestação e como isso afeta de alguma forma o espírito que está reencarnando. E hoje a gente começa falando das faculdades morais e intelectuais, que é a próxima sessão. Aí a gente vai falar um pouco da influência do organismo e o idiotismo e a loucura. Bom, as faculdades morais e intelectuais são as capacidades, né? Toda vez que a gente vai falar em faculdades aqui no Livro dos Espíritos, está falando das capacidades. E quando fala assim idiotismo, esse é um termo muito genérico para se referir às pessoas com deficiências mentais, né? Com necessidades especiais com relação à parte mental e por que essas coisas acontecem. Então, vamos lá. Bom, faculdades morais e intelectuais. Questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? O espírito responde: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Aí o Kardec completa, 361A. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem vicioso, o homem mau, vamos dizer assim, né, há de um espírito mau? Aí o espírito responde: sim, mas digam antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, seria possível crer na existência de espíritos sempre maus, que é o que vocês chamam de demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? Aí o espírito fala: são espíritos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Estouvado, para quem não sabe, é inconsequente, né? Que age por impulso, sem pensar, sem medir as consequências, tá? Bom, então 363. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Quer dizer, os espíritos têm paixões que a humanidade não tem? Aí ele responde: não. Do contrário, eles a teriam comunicado a vocês, ou seja, eles teriam transmitido ela para vocês de alguma forma. Quer dizer, todas as paixões, né, as sensações, as emoções, os sentimentos, as fraquezas que os espíritos têm, fazem parte do que a humanidade tem, porque nós somos o que os espíritos são. Nessa época isso não era tão claro assim, né? Eles estavam entendendo o que era o espírito. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que seria um indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Quando se fala vicioso, geralmente eles querem dizer aqui, vicioso não é no sentido necessariamente de ter vício, tá? É vicioso no sentido de
maldoso, de ter fraquezas, de ter vícios de personalidade, tá? Então, por que alguns homens muito inteligentes, que seriam indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros e por isso cedem à influência de espíritos piores do que eles. O espírito progride numa marcha ascendente, quer dizer, para cima, né? Insensível, ou seja, não dá para perceber o passo que está dando, né? Vai sendo bem aos pouquinhos. Mas o progresso não se dá simultaneamente em todos os sentidos. Quer dizer, não é uma escadazinha numa única direção onde você evoluiu para tudo, né? Num período, ele pode avançar em ciência, noutro, em moralidade. Então, a gente tem etapas de desenvolvimento diferentes em aspectos diferentes, e isso fica bem claro nessa questão. O homem pode desenvolver intelectualmente muito, mas não desenvolver moralmente, né? Outro pode desenvolver moralmente muito, mas não ter ainda conseguido abranger todo o conhecimento que tem para abranger. Então, ele pode fazer a evolução mais no sentido que no outro, e é por isso que existem tantos tipos de características de espíritos evoluídos. Alguns são mais evoluídos na inteligência, outros na moral e alguns nos dois. Se a gente voltar lá no começo, no primeiro livro, né, onde tem aquela escala dos espíritos, isso fica, se a gente for lendo as classificações, isso fica bem claro. Nas categorias mais acima, é considerado que os espíritos sábios têm a inteligência e a sabedoria, né? Os espíritos superiores têm a inteligência e a sabedoria. Então eles já conseguiram aprender a parte moral e aprender a parte intelectual. 366. O que pensar da opinião segundo a qual diferentes capacidades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão, com uma capacidade especial? Aí a resposta do espírito é: refletindo, se reconhece que é absurda essa teoria, né? O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria. E ele não teria uma individualidade, pois, quando acontecesse a sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes, o homem reclama de não compreender certas coisas. E, no entanto, é curioso se ver como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É também tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa ou por razão, né, de ser um Deus único. E aí o Kardec faz um comentário fechando essa questão. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre esse assunto numerosos pontos de comparação. Enquanto ficamos apenas na aparência dos fenômenos, enquanto ficaram apenas na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje, compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado, e não de muitas almas. Do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Órgão, no caso, é um instrumento, né, gente? Então, quer dizer assim, uma nota e outra nota diferente, elas vêm do mesmo ar. Não são ares diferentes que mandam os sons diferentes, né? Da mesma forma, ele pode dizer assim, a cada som que eu faço com a minha garganta, cada uma é uma garganta? Não, a mesma garganta faz sons diferentes, né?
resultaria desse sistema que quando um homem perde ou adquire certas capacidades, certas tendências, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Então, o ponto aqui do Kardec nesse trecho aqui, né, é explicar que as características que a gente tem, tanto intelectuais quanto morais, elas são provenientes do espírito. É o espírito que tem essas características e transmite para a matéria, para a existência do homem físico, que é um espírito só, porque existem muitas teorias, né? Existem teorias que supõem que o homem poderia ter vários espíritos, cada um com uma característica, por isso tem traços diferentes, mas eles falam que não, eles são taxativos. Olha, tudo isso provém de um único espírito, são características diferentes que ele tem. Ele tem que dar o exemplo do ar, né? Do som, não são ares diferentes, é o mesmo ar que propaga sons diferentes, né? E é isso que eles tentam deixar claro aqui. E aí ele explica, porque senão, se a gente fosse feito de vários espíritos com várias capacidades diferentes, quando muda alguma coisa, mudou o espírito, como é que eu posso ser responsável se cada hora é um que faz uma coisa? Qual é a minha responsabilidade? Então é uma forma de chamar a atenção para isso. É tudo nosso mesmo e é nossa responsabilidade cada uma das nossas características. Aí começa a próxima sessão, influência do organismo. 367. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Aí o espírito explica, a matéria é apenas o envoltório, né? A cobertura do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos, ou seja, as características da natureza espiritual. 368. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? Aí ele fala, o exercício das faculdades, das capacidades, né, depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Ou seja, a matéria, por ser grosseira, limita de alguma forma, né, a manifestação das habilidades que o espírito tem. 368A, continua então. De acordo com isso, o envoltório material, né, essa cobertura material, seria um obstáculo à livre manifestação das capacidades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? O espírito só responde, sim, e muito opaco. Aí o Kardec completa, né? Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito à de um pântano cheio de lodo que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. 369. O livre exercício das faculdades da alma, ou seja, das capacidades da alma, está subordinado, ou seja, depende do desenvolvimento dos órgãos? A resposta é, os órgãos são os instrumentos da manifestação das capacidades da alma. Essa manifestação se acha subordinada, ou seja, ela depende do desenvolvimento e do grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Ou seja, você só pode fazer, se você for um pianista, por exemplo, muito bom, mas tiver um piano todo quebrado, como é que você vai poder fazer uma música com a qualidade, né, sua de pianista? 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades, das capacidades morais e intelectuais? Aí a resposta é, não confundam o efeito com a causa. O espírito sempre dispõe das capacidades que ele tem, que lhe são próprias, ele fala. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o que ele está falando é assim, se o espírito tem aquela habilidade clara, desenvolvida, ele tende a forçar, assim, a forçar não, né? Mas a fazer com que o corpo gere aquele órgão mais perfeito.
mais pronto a servir para manifestar melhor aquela capacidade. 370A, ou seja, continua. Sendo assim, a diversidade das aptidões, ou seja, das habilidades, né, entre os homens, se deve unicamente ao estado do espírito? Aí a resposta do espírito é: unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito. Quer dizer, no princípio é do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que trava mais ou menos, ou com mais ou menos intensidade, o exercício das faculdades. Ou seja, o espírito tem a capacidade, né? Se o espírito é mais desenvolvido, ele é mais capaz de gerar órgãos melhores, de induzir a formação no corpo físico de órgãos melhores para manifestar aquela habilidade bem desenvolvida, mas ao mesmo tempo a matéria ela tem um limite, ela vai até um certo ponto. Aí o Kardec faz uma explicação que deve comentar um pouco disso. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, quer dizer, ele vem com uma tendência, né? Admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Né? Então, de novo, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos, porque afinal é o corpo sozinho, né? Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Quer dizer, se a gente assumir que é o órgão que gera a faculdade, então a gente tem que assumir que toda a genialidade humana aconteceu por acaso, porque aquele órgão ficou melhor do que o outro, né? Quando for formado. Por consequência, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Aí, só para quem não sabe, né, Newton aqui é Isaac Newton, um físico muito importante, porque ele encontrou uma forma de descrever o movimento através do cálculo que modificou toda a forma de a gente fazer a física, né? Também pelas leis de Newton, né? Que são famosas. Virgílio é o poeta clássico, né? E Rafael, pintor e arquiteto da Renascença, também bem famoso, né? E aí ele continua. Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, essa história de o órgão ser o responsável pela habilidade, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dado a ele tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado. E o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Então, São Vicente de Paulo, o pessoal conhece bastante também pelas obras de caridade que ele fez durante a vida dele, né? E celerado é uma forma de chamar de verme, tá? Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequência e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e nada soará irracional. Quer dizer, então, faz mais sentido pensar que os órgãos se desenvolvem com o trabalho das habilidades, faz mais sentido do que pensar que aleatoriamente o cara nasce com um órgão que torna ele genial, muito bom, né? Façamos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Aí ele fala assim, então vamos fazer uma comparação bem básica, né? Por alguns sinais de fisionomia, você reconhece o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado? Ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Quer dizer, a pessoa é bêbada porque tem aquela cara, ou tem aquela cara porque ela é bêbada? Essa é a comparação que ele faz. São traços físicos de a pessoa que abusa demais do álcool, né? Okay? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades.
Então aí acho que fica bem claro com esse último exemplo o que o Kardec quer dizer, né? Fala, olha, o espírito pelas atitudes, pelo trabalho, pelo esforço que ele faz de um sentido ou no outro, vai dando para o corpo físico, tanto ao longo da vida quanto cada vez que ele cria um corpo novo, características que projetam a sua evolução ou ignorância, vamos dizer assim, espiritual. E aí a gente começa o terceiro item desse nosso episódio, que é idiotismo e loucura. Questão 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Aí, gente, é importante falar, para quem não sabe, cretino é quem tem cretinismo, que é uma doença de desenvolvimento, que o cérebro não amadurece, é uma deficiência mental, tá? E idiota aqui no sentido de idiotismo também é um transtorno de cognição, é como se fosse uma espécie de um transtorno mental também, a pessoa não consegue correlacionar ideias, tá? Então, e é por isso que as pessoas usam isso como xingamento. Mas aqui eles não estão xingando, estão descrevendo as doenças, que são doenças mentais, né? Então, a pergunta é se tem fundamento a opinião que diz que os espíritos que têm essas fraquezas, né, que nascem com, que têm essas doenças, teriam almas de natureza inferior. Aí o espírito responde, não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que vocês pensam, mas sofrem da incapacidade, da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então é assim, eles têm a capacidade mental, mas eles não conseguem manifestar ela, então eles sofrem, embora eles não entendam direito porque eles sofrem, porque nem todos conseguem perceber que tem aquele problema. E mesmo que percebam, não conseguem se comunicar adequadamente. Então esse é o sofrimento deles, né? E é um sofrimento para o espírito quando ele está fora da matéria também, né? 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Aí ele responde, são espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento, ou seja, pelo quanto que eles estão amarrados, né, que experimentam, e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. E aí o Kardec completa a pergunta, 372A. Então, não é exato, não é certo dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Aí o espírito responde, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles têm, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Essa é a diferença. Um bom músico, com um instrumento ruim, não poderá produzir boa música, o que não o impede de ser um bom músico, que até o exemplo que eu acabei dando, talvez até influenciado por alguma das outras leituras, né? E aí, esse exemplo deixa bem claro, né? É isso, você tem a habilidade, mas você não tem a ferramenta, né? Você pode ser muito bom, por exemplo, na música, mas se o seu instrumento está quebrado, está desafinado, como é que você vai poder fazer uma música boa? É isso, o espírito tem a capacidade da inteligência, por exemplo, mas seja porque ele usou muito mal e precisava aprender o valor da inteligência, seja porque ele usou e prejudicou alguém que sentia as consequências do que ele fez para entender o erro dele, ele acaba nascendo com um corpo que tem uma deficiência que impede ele de usar a sua capacidade total, né? E aquilo acaba sendo uma forma de ele lidar com os erros dele do passado. Aí o Kardec completa aqui um comentário nessa questão. É preciso separar o estado normal do estado patológico, que é o estado de doença. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Então, no estado normal, a moralidade consegue ir além da matéria, né? Mas há casos em que a matéria oferece tanta resistência
que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, ou seja, são casos de doença, em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que nesse estado ela não tem toda a sua liberdade, ela não goza de toda a sua liberdade. Então, o que ele está falando é o seguinte: quando você tem um caso em que tem uma doença mental, por exemplo, o espírito não consegue se manifestar adequadamente. É como se alguém trocasse todas as teclas do seu teclado. Você tenta digitar uma palavra e sai outra, e você não consegue entender por que aquilo está acontecendo, você não sabe que os teclados estão trocados. Então você não consegue se manifestar. E é isso. E como é que você vai falar assim: o fulano me falou uma palavra feia, um palavrão. Não, mas o teclado dele estava todo trocado. Você fala: não, tudo bem, não tem culpa, né? É a mesma coisa. 373. Qual o mérito da existência desses seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Aí o Espírito explica: é uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Aí o Kardec completa, 373a. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Aí fala assim: às vezes a genialidade se torna um sofrimento quando dela o homem abusa. Aí o Kardec completa: nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, como acabou de falar ali no item na parte anterior, né? E os grandes gênios podem ter muito que expiar. De novo, lembrando que expiação não é espiar, né? É expiação no sentido de arcar com as consequências dos erros e de pagar as dívidas, vamos dizer assim, né? Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. As travas que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele assim como algemas que detêm os seus movimentos, que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego o é dos olhos. Então, ele está explicando que as pessoas que têm esses problemas, elas são pessoas com deficiências no cérebro, assim como a pessoa coxa é deficiente da perna e o cego é deficiente dos olhos. Então, aqui, na verdade, para esse momento, isso não era uma coisa completamente clara, né? Mas aqui fica bem claro. Ele falando que as doenças mentais muitas vezes são um problema do cérebro, e isso é uma limitação imposta para o espírito pelo abuso das faculdades intelectuais, ou seja, pelo abuso da sua inteligência com relação a si mesmo e aos outros. 374. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Aí ele fala: sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo, ou seja, as correntes que impedem o seu voo, são uma prova e uma expiação. Então é isso, muitas vezes quando ele está fora do corpo físico, ele entende que ele está amarrado. Ele sabe que ali ele não consegue se manifestar completamente, mas faz parte da provação dele. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões, ou seja, o que ele percebe, né? E exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas, quando está encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência, na obrigação de só fazer isso com o auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões, no que diz respeito a esses órgãos, se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, e assim por diante. Imagine agora que o órgão que preside, ou seja, que controla as manifestações da inteligência e da vontade, seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente, e será fácil para você compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados,
deve entrar num estado de perturbação, do qual por si mesmo e intimamente tem perfeita consciência, mas cujo caminho, cujo curso ele não consegue deter. Aí o Kardec completa essa pergunta, 375A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Aí o espírito responde, sim, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por fazer o espírito, por causar no espírito uma influência da qual ele só se libertará depois que tiver se libertado completamente de toda a impressão material. Então, simplificando, é assim, o que ele está falando é assim, olha, realmente é sempre o corpo está desorganizado num caso de loucura, só que se aquela... Às vezes é tão marcante o efeito que aquilo provoca que o espírito fica impressionado, quer dizer, o espírito acaba retendo um pouco daquela impressão ruim que ele tem daquela experiência, né? Imagina se você ficasse, uma pessoa que vai para a guerra, né? E a pessoa volta com um trauma de ouve barulho e fica desesperada, então o barulho é sempre um problema para ela. Mais ou menos isso. O espírito, o tempo todo, ele pensa uma coisa e vem outra, ele tenta se acalmar e ele fica nervoso e ele vê coisa que não está lá, ele não sabe mais se ele pode confiar no que ele está vendo. Aquilo vai mexendo com a cabeça dele e deixa ele perturbado por um tempo. Porque ele não consegue entender as informações que estão vindo do cérebro direito para ele. Então a informação que vem para o cérebro é diferente da informação que o espírito está tentando pegar. E isso vai causando uma perturbação. E aí ele fala que nesses casos a perturbação acaba passando só quando ele conseguir se desligar completamente do corpo, ou seja, ele morre, né, passa para o mundo espiritual, aí vai se desligando da matéria. E quando ele consegue se desligar da matéria, ele consegue processar normalmente as informações, o pensamento dele, perceber as coisas claramente de novo e assim por diante. 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Aí ele explica. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha. Constrangimento que não é no sentido de vergonha, né? Sempre no sentido de estar preso, de não conseguir fazer o que quer. Sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de se manifestar livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões, quebrar suas algemas, né? 377. Depois da morte, o espírito do alienado, da pessoa que está louca, né, se ressente da perturbação de suas capacidades? Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Assim como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono mergulhara. Ressentir não é no sentido de ficar chateado, mas é no sentido de continuar sentindo. Então, depois da morte, o espírito alienado ainda sente a perturbação de suas faculdades, praticamente o que ele explicou lá em cima, né? Pode sentir por algum tempo até a morte, até que seja completamente desligado da matéria, assim como o homem que desperta ainda sente os efeitos da perturbação do sono em que ele estava, né? Acabou de acordar e falar, onde eu estou, né? Até você voltar para o despertar completo. Mais ou menos a mesma coisa. 378. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Aí o espírito explica. Como uma recordação, como um como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que passou durante a loucura, sempre precisará de um certo tempo para se pôr a par de tudo, para entender tudo o que aconteceu. É por isso que quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais durará a perturbação e essa limitação depois da morte. Liberto do corpo, o espírito sente ainda por algum tempo a impressão que seus laços lhe causavam. Com isso, a gente encerra esse episódio.
No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho da infância, de como que é a percepção dos primeiros anos de vida do espírito na matéria, do que acontece ali, da questão das simpatias e antipatias terrenas e também o esquecimento do passado. Por que o espírito não continua lembrando quem ele foi quando ele reencarna? Tá bom? Muito obrigado e até já!